E o comércio e os serviços, né, os setores de comércio e serviços, prevêem um prejuízo bilionário com esse apagão. Mais de R$1,5 bilhão segundo a FEComércio aqui de São Paulo. Sobre esses impactos financeiros, a gente conversa agora com o Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Luiz, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Obrigado, Irajá, pela oportunidade. Luiz, queria começar exatamente destrinchando esses dados, né? A FEComércio fez um levantamento, Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui de São Paulo, fez um levantamento que projeta um impacto de até R$1,5 bilhão em prejuízos com a falta de energia entre quarta-feira e quinta-feira apenas. A gente sabe que teve esse impacto mensurado, né, com os consumidores sem luz até o sábado. Eu queria entender exatamente primeiro, uma análise sua sobre essa infraestrutura na maior capital brasileira. E segundo, exatamente uma leitura sua sobre esses impactos. Veja, é extremamente grave essa situação, porque, como foi mesmo comentado, né, São Paulo é a maior cidade do Brasil. E esse fenômeno, vamos chamar assim, esse fenômeno ocorrido na quarta-feira, na verdade, ele não foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós já tivemos, nos últimos 2 anos, uma série de eventos gravosos na cidade de São Paulo e na região metropolitana, o que mostra que, de fato, né, as ameaças, né, de eventos extremos com frequência maior e com maior intensidade é um dado de realidade. E é preciso, né, que, principalmente, a distribuidora, que presta o serviço de distribuição para os consumidores de energia elétrica, se prepare para enfrentar questões como essa. Eu queria chamar a atenção que essa questão, esse problema, não fica restrito à ação da distribuidora. É preciso que também a prefeitura da cidade de São Paulo e das cidades da região metropolitana cuidem da questão, principalmente das árvores da cidade. Importante a gente chamar a atenção que o abastecimento de distribuição nessas cidades ele é substancialmente aéreo. Obviamente, com ventos que vão hoje na velocidade de 80 a 100 km por hora, essas árvores elas tombam sobre a rede de distribuição e acabam afetando o suprimento de energia para todos os consumidores. Óbvio que o foco da nossa conversa é indústria e comércio, mas os consumidores residenciais também são afetados. Quer dizer, é extremamente, eu diria, triste, né? Passados 5 dias, ainda existem 50 mil pontos de abastecimento sem energia elétrica. Luiz, não só triste, como completamente desrespeitoso com aqueles que pagam, inclusive, tarifas elevadíssimas. E eu queria te perguntar exatamente sobre a possibilidade, por exemplo, em meio a esse novo episódio, porque, como você mencionou, não foi um episódio isolado. Discute-se, por exemplo, essa possibilidade, aventada pelo próprio prefeito Ricardo Nunes, da revisão da concessão da Enel aqui em São Paulo. Queria entender como é que você vê essa possibilidade. Veja, Irajá, o contrato de concessão da Enel São Paulo vai até 2028. Eu queria chamar a atenção que esse contrato, né, sob o qual é prestado esse serviço, ele é um contrato construído no final meados da década de 90, quando nós não tínhamos esses eventos com a dimensão e com a frequência que temos hoje. O próximo contrato de concessão será para a concessionária de São Paulo e também as outras concessionárias do Brasil, ele é um contrato muito melhor para o consumidor de energia. Ele é muito mais cuidadoso, muito mais cauteloso com a prestação do serviço de eletricidade. Ocorre que o contrato vai até 2028. É bem verdade que esta prestação de serviço ela pode ser interrompida por uma decisão do regulador e do governo federal. Então, é preciso que seja analisado com muito critério a prestação atual do serviço. E, se for o caso, se interrompa a prestação do serviço, porque realmente eu diria que não é aceitável que os consumidores fiquem 5 dias sem energia. Veja, a sociedade hoje ela é absolutamente energodependente. Significa que nós dependemos absolutamente de energia para tudo, Sim. Até mesmo para comunicação. Então, eu diria que essa prestação, do jeito que está sendo feita, não pode continuar.
Numa possibilidade, por exemplo, de uma relicitação, da busca de uma nova concessionária, Luiz, a gente poderia, do ponto de vista regulatório, também prever soluções do ponto de vista de infraestrutura também na oferta desse serviço, como, por exemplo, esse aterramento de fios, essa modernização da infraestrutura elétrica principalmente da capital paulista, da região metropolitana. Isso seria, tem a possibilidade de isso ser abarcado num contrato de concessão? Veja, o novo contrato, como eu mencionei, ele é muito mais robusto do que o atual. Mas eu chamo a atenção que essa, digamos assim, essa proposta, né, de aterramento da rede de distribuição, ela não está dentro da realidade, Irajá. Os custos para um processo de aterramento de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade já existente, né, uma cidade que já tem toda uma infraestrutura, seria, eu diria que praticamente insuportável para o consumidor, porque seria o consumidor a sustentar esse processo de transformação de uma rede aérea para uma rede subterrânea. Então, é possível que em determinados pontos da cidade, né, você realmente parta para um processo de aterramento. Mas imaginar que nós teríamos toda a cidade de São Paulo atendida por uma rede subterrânea, eu diria que é absolutamente fora da realidade. O que não significa dizer que não seja possível, e obviamente é esperado, uma melhoria substancial do atendimento, um aumento das equipes para que, no caso de falta da energia, haja uma recomposição imediata. A Enel anuncia, né, que ao longo desse, eu diria, 2024, 2025, ela realmente aumentou suas equipes de manutenção e de atendimento a crises. Mas o que eu acho é que agora precisa ser feita uma avaliação criteriosa de qual foi a resposta. E a resposta não foi boa. Então é preciso que seja refeita. É preciso que a gente aumente as equipes de manutenção, é preciso que as empresas assinem, acontece isso basicamente, principalmente nos Estados Unidos, acordos entre distribuidoras para, no caso de uma delas ter um problema que seja maior do que a sua capacidade, que ela possa usar equipes da distribuidoras próximas. Então, eu diria que existem uma série de medidas que podem ser tomadas de modo a evitar que o consumidor sofra como sofreu o consumidor de São Paulo, e repito, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso significa dizer que nós não estamos sendo, eu diria, cuidadosos com a prestação do serviço de energia elétrica. Mas eu chamo a atenção que é importante que o trabalho seja feito de forma integrada. Acho que é muito ruim, né, o conflito entre a prestadora de serviço e os entes municipal, federal e estadual. Acho que o trabalho para o bem-estar do consumidor de energia elétrica é preciso que haja um trabalho de equipe. A prefeitura, não brigando com a distribuidora, mas trabalhando de forma próxima da distribuidora, fazendo uma verificação do estado das árvores. Porque eu moro no Rio de Janeiro, então a informação que eu tenho é pela mídia que cobre a cidade de São Paulo. Eu vejo, árvores gigantescas foram retiradas do solo pelos ventos. E a informação que os meteorologistas têm dado é que esses eventos vão acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Então, como eu disse, imaginar que a gente seja capaz de enterrar toda a rede é irreal, completamente fora da realidade. Então, o que é preciso ser feito é, primeiro, medidas preventivas, um cuidado muito forte com o estado das árvores próximo da rede aérea. Aumento das equipes de socorro, porque hoje nossos serviços de meteorologia são, eu diria, bastante acurados. A previsão tem sido feita com muita qualidade, com muita presteza. Então, é preciso que, nessa hora, a distribuidora tenha uma equipe aumentada de socorro para evitar que a gente fique em períodos como esse que vivemos agora. Pois é, né, Luiz? A gente viu, inclusive, essa dependência por parte da Enel, por exemplo, de funcionários que vieram exatamente de onde você está, do Rio de Janeiro, da Light, que enfrenta problemas financeiros gravíssimos, né? A empresa que enfrenta sua segunda recuperação judicial, inclusive a concessionária do Rio de Janeiro, garantindo infraestrutura para uma concessionária aqui em São Paulo. É realmente uma
enfim, é uma situação completamente impensável. E você falou exatamente sobre essa possibilidade, ou pelo menos num cenário ideal, um trabalho em conjunto da Prefeitura, evidentemente do Estado de São Paulo, junto com a concessionária, Luiz. Em meio a essa transferência de responsabilidades, a gente vê o prefeito Ricardo Nunes colocando toda a culpa na concessionária, na Enel. Eu queria entender, tem algum tipo de possibilidade de penalização, seja da gestão municipal por meio de multas, por eventuais prejuízos, tanto de consumidores pessoa física quanto pessoas jurídicas? Também há essa possibilidade para a concessionária, para a Enel? Não, para a concessionária, sem dúvida, o regulador ele faz uma avaliação cuidadosa de qual foi a resposta da distribuidora e no caso de ficar constatado, né, de que não houve uma prestação adequada, a distribuidora ela é penalizada, ela é multada. Ocorre que ela normalmente recorre ao judiciário. O judiciário suspende o pagamento da multa e nós ficamos distantes da solução. Por isso é que eu acho que Irajá, melhor do que nós confiarmos, né, na questão da multa, é investirmos na atividade, na atuação prévia, o trabalho de aliança e não de briga e de apontar o dedo. Porque o problema ele generaliza, ele tem múltiplos responsáveis, obviamente, com participações diferenciadas, mas todos têm responsabilidade. A distribuidora, a prefeitura, o regulador, todos têm responsabilidade. Então, melhor do que cada um ficar numa posição defensiva, culpando o outro, atuarem de forma integrada para evitar que o consumidor que acaba sendo a vítima. Nós somos as vítimas. Temos um serviço ruim e temos uma conta cara. A conta de energia no Brasil é muito cara. É muito cara. Então, não é razoável que, pagando a conta que a gente pague, a gente tenha um serviço nesse padrão e que muitas vezes nem tem o serviço, como os remanescentes 50 mil que ainda estão hoje sem energia elétrica. É um completo absurdo, né, Luiz? Bom, a gente conversou com o Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional de Consumidores de Energia. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Itamar, pela oportunidade, Irajá. Um abraço para você, uma boa semana. Para você e a luz volte logo para todos os consumidores em São Paulo. Pois é, sim torcemos. E que é muito provável que vá acontecer, mas fica aqui nosso desejo também, um wishful thinking, de que situações como essas, que são inaceitáveis, não voltem a acontecer.